Olá, queridos. Vamos aqui para a nossa aula sobre Levítico, né? É a nossa sétima aula, né? Ah, É um livro muito difícil, é um livro bastante complexo, né? E ainda estamos dentro da primeira parte, né? Do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, né? E o Levítico é um livro que, à primeira vista, pode ser complicada a sua leitura, por causa das leis, os rituais, a questão da pureza. É um livro que, para se chegar a um entendimento, tem que realmente estudar com muita calma e por partes. Se vocês quiserem se aprofundar, né, vão por sessões, e é isso que essa aula vai dar para vocês. Ela vai dar uma ideia de como esse livro se divide, quais são os principais assuntos dele, né? E aqui vocês vão ter pela primeira vez um tipo de slide que vocês não tiveram ainda, que é o livro em estudo em relação ao Pentateuco, né? Então esse slide que eu achei muito interessante é Levítico e o Pentateuco. Como vocês sabem, o Pentateuco compreende o período histórico da criação do mundo até a morte de Moisés no Monte Nebo, né, nas Campinas de Moabe. E os assuntos relevantes em cada livro são, olha aí, Gênesis, como eu falei, são os princípios, a formação do mundo e dos patriarcas de Israel. Êxodo é a saída, né, o chamado de Moisés, a libertação e uma lei geral. E aí entra Levítico, continua com o código legal, tá? Você vai ter uma lei chamada lei sacerdotal, você vai ter uma espécie de manual litúrgico. E aí, em Números, o povo está no deserto e há uma série de exortações para não se perder a fé. E o Deuteronômio é a segunda leitura da lei. Então vocês veem que eu estou tentando mostrar para vocês o Pentateuco, desde as primeiras aulas, eu estou tentando mostrar como uma unidade. Né? Na realidade, é um livro só que foi dividido em 5 partes. Né? Levítico, para vocês terem uma ideia, em hebraico, ele começa com a letra E. E disse, Vaikra, sabe? Então, ele está assim já como se fosse não, é a continuação de Êxodo, tá? Então essas divisões elas são posteriores, porque antes você tinha os chamados 5 rolos, né? Mas um era a continuação do outro, não havia essa divisão como, por exemplo, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Samuel, não, era só o livro de Samuel e o livro de Reis, né? Então não percam isso do ponto de vista, tá? De vocês sobre o estudo do Pentateuco como um todo, tá? E alguns versículos-chave, né? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então aqui vocês começam não só a ter os assuntos principais, mas os temas principais, né? Que é o tema do sacrifício, que nós veremos, né? E o tema da santidade, né? Então você tem holocausto e expiação. A palavra holos, caustos, quer dizer queimado total. Holos quer dizer todo. Por exemplo, uma visão holística é uma visão total de algum fenômeno, né? Não uma visão parcial. E caustos de queimar. Então é aquela oferta que foi queimada totalmente, tá? E é uma forma de subir, né? Um odor, como diz no texto bíblico, agradável a Deus, né? Para a expiação do quê? Das culpas, dos pecados. Você tem outro versículo, porque a vida da carne está no sangue. Nós não vamos ter muito tempo de discutir isso, mas o sangue para a visão bíblica é a sede da vida,
Não é no coração, não é no fígado, não, é no sangue, tá? Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação. Olha a expiação aqui de novo, tá vendo? Pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E o principal, no meu ver, tá? Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então a palavra santo, santificar, em hebraico, santo é kadosh, tá? Kadosh é uma palavra cuja raiz quer dizer separado. Então é você ser separado para uma vida em comunhão com Deus. Então nada mais é, etimologicamente falando, que vocês serão separados, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou separado para vós, e vocês serão separados para mim. Né? Então, a questão da santidade como um dos temas principais, né, ela é central, tá? Ela é fundamental. É aqui que se começa a se forjar, a se criar, a se formatar uma forma mesmo no sentido de ritualística, né, de se relacionar com este Deus, ok? O nome levítico, tá? É por causa dos levitas, tá? Eles eram os descendentes de Levi, filho de Jacó e Lia, né? Que foram separados por Deus para o cuidado com o trabalho religioso. Eles são a tribo específica para as questões de culto e trabalhos religiosos, né? Existe muita confusão em relação aos levitas e ao sacerdócio. O sacerdócio foi incumbido a Arão e seus descendentes, e não a todos os levitas. Percebem? Então a confusão se dá porque Arão é descendente de Levi, mas isto não inclui seus irmãos levitas na herança do sacerdócio. Então fica aí mais uma dica e uma diferenciação para que vocês possam entender bem este livro, tá? Então o nome dele vem sim por causa da tribo de Levi, que ela é uma tribo especial e separada para algumas funções especiais, né? O autor, nós já conversamos bastante isso, a questão da autoria, né? Como todo o Pentateuco é comumente aceito a autoria de Moisés, o maior indicativo dessa tese é a própria evidência interna. Tá? E aí, quais são essas evidências internas? Né? Você tem em Neemias 8:1 a menção ao livro da lei de Moisés, em Neemias 13, 2 Crônicas, né, aqui nessas referências, a citação do livro de Moisés, e no Novo Testamento também você tem outras citações, como a lei de Moisés, o livro de Moisés em Mateus 12:5, em Marcos 12:26, Lucas 16:16, João 7:19, Gálatas 6:10 e assim por diante. Então essas referências bíblicas que depois vocês devem ir atrás, elas são o que a gente chama de evidência interna. O próprio texto dizendo e testificando, né, a sua autoria, tá? E quanto à data e o local, a data exata a gente nunca vai saber, tá certo? Por volta aqui, olha, de 1400, por quê? Eu assumi essa data entre tantas outras que vocês vão encontrar em vários manuais, outras datas e outras possibilidades. Vocês vão encontrar 1440, vocês vão encontrar 1400, 1410, 1406, enfim, isso realmente, queridos, é impossível. Mas como nós conversamos sobre a questão da datação do Êxodo, né? E nós estamos assumindo que esse livro, pelo menos ele foi começado ou pensado e registrado as primeiras linhas dele durante o Êxodo, tá? Durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, então uma data, né? Você, em geral, 1400, não é 1400 cravado, mas vocês já entenderam essa questão, tá certo? Então, isso é referente, é concernente a todo o Pentateuco, né?
Então, se nós adotarmos para Gênesis uma determinada data, nós teremos que aceitar para os outros também, porque o Pentateuco, volto a dizer, na visão judaica e nas primeiras, antes dessas divisões, ele era um livro só, ok? E aqui eu estava lendo, né, algumas coisas para poder me reinteirar, né, do Levítico e tal, e eu me deparei com uma frase que eu achei extraordinária, que o Levítico é um livro tópico, não cronológico. O que ele quer dizer? Que eu fiquei pensando nessa frase e disse, eu vou pôr, é uma frase não só de efeito, mas ela tem um sentido muito importante como chave interpretativa, né? Tópico quer dizer que você tem vários assuntos. Então, aqui é como se o tempo parasse e fosse dada uma série de leis e registros, por exemplo, da questão das festas, da questão dos sacrifícios, da questão da santidade, da alimentação, da higiene, né? Você não tem um relato histórico aqui, como você tem, por exemplo, Gênesis de 12 em diante, né? A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, depois José, né? Depois você tem o próprio Êxodo. Enfim, aqui é como se o tempo parasse. Ele não é um livro cronológico, mas é um livro que aprofunda e prepara esse povo para a sua futura nova vida como povo sedentário quando ele entrar em Canaã, não é verdade? Então, olha, é uns livros da lei de Deus, como ele mesmo se autodeclara, e como é um livro normativo, ou seja, um livro de normas, deve ser lido como tal. Preste atenção no que eu quero dizer aqui. Não há mensagens simbólicas em Levítico, por mais que alguns pregadores tentem espiritualizá-lo. Não, gente. O Levítico, e talvez nisso resida uma certa resistência ao seu estudo e uma certa, aspas, ai que livro chato de ler, né? É justamente por ele ser o quê? Normativo, é um livro legal, no sentido de lei. Ele não é um livro com simbologias e coisas. Então, isso é muito importante. Olha, é um livro que fala de normas, conduta, ação e reação, cerimonial. Tá? O objetivo de Levítico, o escopo, né, o propósito do livro de Levítico é fornecer instruções e leis para orientar um povo pecador, mas redimido, em seu relacionamento com um Deus Santo. Então, como que eu vou entrar em contato com esta divindade? Haverá, de acordo com o Levítico, uma série de procedimentos, uma série de rituais, uma série de comportamentos. Isto é você entrar em pureza. Pureza não é sinônimo necessário de limpeza. Claro que a limpeza pode levar a uma pureza, mas a pureza, o conceito de pureza em Levítico, não é um conceito higiênico, mas é um conceito ritualístico. Certo? Então há uma ênfase em Levítico na necessidade de santidade pessoal em resposta a um Deus santo. E como que eu vou entrar nesse estado de santidade pessoal? Ou outra forma de dizer a mesma coisa, como eu vou entrar num estado de pureza ritual? Entenderam? Então, o conceito de puro e impuro não é sujo e imundo, não é sujo e limpo, não. Tá certo que você lava as mãos e você tem um fator de higiene, evidente, queridos, mas tirem isso da cabeça. Inclusive as traduções me incomodam muito quando usam a palavra, ao invés de impuro, usam a palavra imundo. Não, tá? É uma questão ritualística, é uma questão de você cumprir todos os preceitos ritualísticos para poder entrar no espaço sagrado, tá? E daí você tem uma série de normas, por exemplo, como o pecado, ele deve ser expiado, né?
através da oferta de sacrifícios próprios. Vocês vão ver isso principalmente nos capítulos de 8 a 10. Tá? Então, um livro tópico quer dizer um livro de normas, um livro de assuntos, de legislação, e não cronológico. Não é um livro que vocês vão encontrar uma sequência histórica, não. Vocês vão encontrar preceitos. Esse slide aqui, eu pus aqui a referência, não é meu, mas eu achei muito interessante, que é uma primeira visão assim bem geral da de uma possível divisão, de uma possível estrutura do livro de Levítico, né? Então, vocês estão vendo aqui, no capítulo de 1 a 7, vocês têm uma seção sobre as ofertas. De 8 a 10, a questão dos sacerdotes, aqui é muito importante. De 11 a 15, você tem a questão da higiene. De 16 e 17, expiação. Tá? E olha que coisa interessante, o capítulo 16, nós veremos lá mais no fim da aula, ele é não só praticamente o centro do livro de Levítico, como é o centro do Pentateuco. E aqui você tem o cerimonial, a festa mais importante, que é a festa da expiação. Tá? É a festa que a gente chama de Yom Kippur, né? Aí, de 18 a 20, vocês têm a questão do povo ser santo. Também aqui, de 20 a 21, 22, sacerdotes, a questão das festas e a questão da terra. Tá vendo? E olha que coisa interessante, bem aqui no meio, você tem uma divisão entre duas grandes linhas, digamos assim, de raciocínio, de interpretação, de chave hermenêutica, que é a primeira parte é o caminho para Deus. Como que deve se dar esse caminho para Deus? Através do sacrifício. E depois o caminho com Deus, a partir do momento em que você entrou no espaço sagrado, como ele deve se dar? Através da santificação. Né? Então, eu achei muito interessante esse slide, tá? Tá aí a referência, não é meu, volto a dizer, mas eu acho que como um primeiro contato, uma primeira divisão, uma primeira possibilidade de vocês começarem a atacar a leitura do Levítico, leiam de 1 a 7, estudem bem a questão das ofertas, depois a questão dos sacerdotes. Eu pus até uma imagem, né, da roupa de um sacerdote, porque ela é bastante difícil de acompanhar somente lendo. Então, assim como eu fiz com o tabernáculo, vocês procurem também dentro dos seus aí sites de busca, os Googles aí da vida, procurem ver imagens, procurem ver mapas, procurem ver, né, por exemplo, sacerdote, vocês podem jogar sacerdote, vestuário, aí vocês vão ver, e cada peça, né, eu pus um slide, tá, sobre sacerdote, né, e aí aqui eu peguei essas notas da Bíblia de Thompson, tá? Eu achei bastante interessante. É uma segunda possibilidade de estrutura. Então, vocês veem aqui, nós fizemos uma coisa bem esquemática. Aqui nós já estamos detalhando um pouco mais. Então, olha, a vida de acesso primeiro a Deus, né? Acesso, como que eu vou chegar no espaço sagrado? Como eu vou ter acesso a ele, né? Por meio de sacrifícios e ofertas. Olha, leia bem esse slide. E a segunda forma, o quê? Através da mediação sacerdotal. Vocês estão percebendo? Então, olha, sacrifícios e ofertas e mediação sacerdotal. São as duas grandes vias, né, de acesso a Deus, tá? E aí você tem aqui que vocês vão ter que, claro, isso fazer em casa. Eu não posso não perder tempo, entre aspas, né, gente? Que a gente nunca perde tempo quando estuda. Mas, infelizmente, é uma aula que vocês sabem que não pode passar de 1 hora. E é uma aula por livro. Isso é cruel. Isso é cruel para nós, né? Quem sabe algum dia nós possamos ainda dividir mais ainda
fazer um semestre só de Pentateuco, um módulo só de Pentateuco, né? Mas, enfim, tudo fica difícil, né? Em termos de tempo, em termos de custos, mas eu sugiro, né, que esse mês, enquanto vocês estão vendo o Levítico, procurem ler, se não tudo, tá? Procurem ler cada uma dessas ofertas, né? Lembra que eu falei de holocaustos, é o total queimação da oferta, né? Quando a oferta se consome, se queima totalmente, holos é total em grego, tá? Aí você tem as oblações, as ofertas pelo pecado, ofertas pela transgressão, ofertas de paz. E aí vocês realmente teriam que ter um estudo específico, né? E depois a questão da mediação sacerdotal. Olha aqui os capítulos de 8 a 10, que eu falei para vocês dos sacerdócios, né? Do sacerdote. Aí o sacerdócio humano, o seu chamado, a sua limpeza. É porque eu peguei da Thompson e eu preferia, volto a dizer, o termo pureza, tá? Seus ornamentos, sua expiação e os exemplos de vida pecaminosa. Então vejam vocês têm uma lógica na estrutura do livro. Ele não é um livro que talvez a primeira leitura fique uma bagunça na cabeça da gente, né? Não digo só de vocês, não, minha também. Foi muito difícil eu me aproximar, aspas, com simpatia pelo Levítico, né? Porque é um livro realmente muito árido, muito difícil. E o mais interessante é ver a aplicação disso no Novo Testamento, ver a aplicação disso numa leitura para quem quer fazer uma pregação. Por exemplo, uma leitura dos tipos que aparecem em Levítico, tipo de Cristo, tipo de, né, a questão do sacrifício, do bode expiatório, a questão do sangue, a questão do pão. Então, tudo isso vocês veem que vai refletir lá na frente, né, no Novo Testamento. Você tem aí é importantíssimo, talvez um dos livros que mais conversem com o Levítico seja o livro de Hebreus, tá? Seria uma coisa interessante vocês procurarem fazer uma leitura até conjunta, né? Ou ler Hebreus e ver no que ele está, numa boa Bíblia de estudo, vocês vão ter essas referências e tudo mais, ok? Então, essas é a primeira parte, e que a vida de acesso a Deus, nós dividimos em duas outras partes, por meio do sacrifício e através da mediação sacerdotal. Aí você tem cada um dos itens, por exemplo, a questão do sacerdote. Como que é o chamado dele? Vão lá, 8, de 1 a 5, leem, vocês vão saber a sua pureza, os seus ornamentos, né? Então, olha, aqui eu pus, tá, uma imagem que eu peguei na internet, né, de uma vestimenta, tá? E daí vocês têm aqui, olha, várias pedras. Quantas pedras? 3, 6, 9, 12. Cada pedra daqui, olha, dessas colunas, olha, de 4 vezes 3, vai representar o quê? Uma tribo de Israel, né? O peitoral, tá? Você tem as duas pedras aqui de ônix, né? E vocês têm o Urim e Tumim, né? Vocês têm o cinturão, a túnica azul, a túnica branca. Mitra é uma espécie de chapéu, de turbante, eu diria até, né? Então vocês têm aí uma possibilidade visual aí de como eram essas vestes, né? Então você vai lá em Levítico, você vai ler sobre o chamado e você vai ler sobre os ornamentos da roupa sacerdotal, ok? E aí, continuando a divisão do livro, nós temos mais duas divisões aqui, né? Temos mais uma ainda, tá? São 4 ao todo. Aqui, leis especiais que governam Israel e as 5 festas anuais. Então, nessas leis especiais, você tem leis quanto ao alimento, quanto à limpeza, higiene, costumes, moral. Todas enfatizam a pureza devida como condição para obter o favor divino. Tá vendo? Então, vocês têm do capítulo 12 ao 20. Vocês veem, é bastante extenso,
né? E depois a pureza dos sacerdotes e das próprias ofertas dos sacerdotes, né? Olha aí, capítulos 21 a 22. Então são leis especiais que governam Israel, tá? E depois você tem a instituição das festas. A questão das festas anuais, ela não é importante só por si, em questão de marcar determinadas comemorações, lembranças, mas começa aqui a você ter a instituição do calendário, né? Você começa a marcar o tempo. No início, todos vocês acredito que saibam disso, você tem uma marcação do tempo através das grandes festas agrícolas, né? Porque é o ciclo agrícola que faz o homem perceber uma visão cíclica, digamos, uma visão que você tem sempre volta, a planta cresce, nasce, morre, depois você planta, cresce de novo e fica madura e você colhe. Então você tem uma série de festas anuais cuja origem elas são ligadas ao ciclo da agricultura, tá? Então vocês vão ter aí outro estudo que vocês devem fazer e não passar por este curso sem dar uma lida e entender bem a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste ou das semanas. Pentecoste é 50 dias após a Páscoa, tá certo? A festa das trombetas. Trombeta, que eu vou mostrar para vocês, em hebraico é shofar, né? O dia da expiação, esse é o dia mais importante, é o chamado Yom Kippur, e olha, ele está aqui no capítulo 16 principalmente. Você tem aqui do 23, né, 26 a 32, mas aqui o 16, o dia da expiação, que é o dia mais sagrado para os judeus, para as festas judaicas, para o Antigo Testamento. Veja vocês que está não só no meio do Levítico, mas no meio físico mesmo, no sentido de dividir ao meio o Pentateuco. Olha que interessante. Então vejam vocês que isso não pode ser uma coisa por acaso, né? Você tem um significado também pela posição deste capítulo. Um capítulo importantíssimo, tá? E as festas dos tabernáculos ou cabanas ou Sukkot, tá certo? E aí, para ilustrar, ainda não, mas depois para ilustrar vocês vão ver alguns slides. Aí você tem a última divisão, leis e instruções o quê? Gerais. Tá? Primeiro foram as cerimoniais, a questão da pureza, da higiene, a questão dos sacerdotes, e agora leis e instruções gerais. Qual é o ano sabático? O que é ano sabático? Um ano em cada 7, a terra era deixada sem cultivo. Por quê, gente? Para descansar a terra, para poder, quando você plantasse novamente, então você ia fazendo rodízio de terras. E até hoje em Israel, algumas profissões permitem que os seus trabalhadores, digamos assim, tenham o seu ano sabático. É um ano que eles recebem dinheiro para não trabalhar, tá? Principalmente algumas profissões ligadas à arte, à criatividade, né? Então, e quem tem condições, claro, quem pode ficar um ano sem trabalhar, faz o seu próprio ano sabático. Isto é, né? A rigor é 1 a cada 7 anos a terra ficar sem cultivo, tá? E isso depois foi transportado também para as pessoas. Então, 1 a cada 7 anos elas paravam de trabalhar, tá? Para ter uma reciclada, para ter uma renovação espiritual e tudo, tá? E o ano do jubileu, 1 ano a cada 50 era designado para que os escravos fossem libertados, as dívidas perdoadas e uma restituição geral tivesse lugar. Tá? Aí vocês vão lá, 25, de 8 a 16. Vejam que coisa, gente. Tá certo, você vai dizer, olha, tinha escravos. Sim, tinha escravos. Mas ao lado de uma
instituição, né, o escravagismo, que para nós soa de uma maneira extremamente difícil, pesada, você tinha, por incrível que pareça, uma legislação de certa forma avançada, porque a cada 50 anos era obrigado se libertar os escravos que fossem escravos naquele momento, tá? Então você tem aí, claro que para a época tudo tem que ser lido no seu contexto e na sua época. Hoje, isso não, você não pode dizer que é uma coisa avançada, evidentemente que não, porque você não pode nem admitir a ideia de escravidão, né? Infelizmente, às vezes a gente vê aí nos noticiários pessoas trabalhando em regime, né, de escravidão. Infelizmente, vocês vê aqui em São Paulo, quem mora aqui no Brás, os bolivianos, as confecções, você tem muito disso, né? Agora, isso hoje é inadmissível. Mas para a época, queridos, acreditem em mim, era uma legislação até que avançada. Era uma legislação avançada, tá? E daí você tem as condições para as bênçãos e as advertências acerca do castigo, tá? É o capítulo 26, ficou coberto aqui pelo logotipo, tá? Mas, enfim, aí são o que? As leis e instruções gerais. Então, até agora, o que nós fizemos? Nós fizemos uma radiografia muito esquemática do livro de Levítico, né? Olha aqui, eu achei ótimo esse slide. Vocês estão vendo que também não é meu, tá? Tanto que eu nem pus o logotipo do curso, nem o meu nome, tá? Mas você tem uma roda em que são os meses em hebraico. Olha, o primeiro mês em hebraico chama-se Nissan, tá? Pega uma parte de março e abril, tá vendo? É isso que ele quer mostrar aqui. E olha, é o começo da primavera para aquela parte do mundo. O segundo mês, Iyar, pega uma parte, olha, de abril e maio, tá vendo? E assim vai. Terceiro mês, Sivan. Quarto mês, Tammuz. Quinto mês, Av. Elul, Tishrei, Reshvan, Kislev, Tevet e Shvat. E Adar, que é o último mês. Então vejam, aqui é um slide fantástico que eu tomei a liberdade, claro, dando a fonte, de trazer para vocês, porque vocês vão ter o nome dos meses em hebraico, vocês vão ter mais ou menos a que período corresponde, não é exatamente, vocês percebem que Nissan pega tanto uma parte de março quanto uma parte de abril, e o mês Iyar pega uma parte de abril e maio. Vocês estão vendo? Então, não coincidem os meses com os nossos meses. Nosso calendário é outro calendário, né? E aí você tem aqui já os nomes de algumas festas, das principais festas, a Páscoa, as primícias, Pentecostes, trombetas. Olha a trombeta aqui, é o chifre de carneiro, se chama shofar, tá? A da expiação, que é a principal, é o Yom Kippur, o dia do perdão, tá? E a festa dos tabernáculos ou cabanas, né? Então é um slide muito simples, muito bonito, inclusive, e que tem muita informação, né? Quando que são essas festas, que nós vamos ainda ver um pouco mais, evidentemente, e vocês têm aqui um contato com os nomes dos meses em hebraico, tá? Aqui não leiam She, não, tá? Leiam Re, Reshvan. CH em hebraico sempre vai ter som de R, tá bom, gente? Não é de She, tá? Porque o Sh vai ser SH, olha. Então vocês vão ler aqui Reshvan, tá? Aqui sim, olha, Shvat, tá vendo? Mas quando vocês tiverem CH, por exemplo, vocês não vão ler Shabbat, vocês vão ler Chabad, tá? Por exemplo, tá bom? Então é um slide bastante interessante. E aí vocês têm as festas, queridos. Vocês têm uma parte importantíssima do Levítico, em que eu peguei uma pequena resumo de cada uma das festas. Eram 7. Aí vocês vão ver que tem aqui 3 e no próximo slide tem 3. Mas aqui vocês estão vendo que tem 2, a Páscoa e pães asmos ou ázimos.
tá? As duas palavras são corretas. Era comemorada para a lembrança, né, do sofrimento e da libertação da escravidão do Egito. Então, qual é a história? O que é pão ázimo? É pão sem fermento. Tá? Então, simboliza o fato dos judeus terem saído tão rápido do Egito para não serem pegos pelo faraó e pelo seu exército, pelos seus homens, que não tiveram tempo de colocar fermento no pão. Tá? Então, elas são tão intimamente, porque você só come pão ázimo que na Páscoa. Tá? Então são absolutamente intimamente ligadas. Então Páscoa é para lembrar a fuga do Egito. Pentecoste também era conhecida como festa das semanas ou da colheita. Tá? Na verdade, o nome Pentecoste só veio ser comumente usado por volta de 300 a.C., devido ao domínio e influência do Império Grego e sua cultura. Pentecoste quer dizer 50 dias depois. Depois do quê? Da Páscoa. Então era uma festa que ocorria 50 dias da Páscoa. Era ao todo 7 semanas de celebração, começando com a colheita da cevada. O encerramento acontecia com a colheita do trigo. Olha o que eu falei para vocês, queridos. As festas, o calendário, ele é marcado pelo ciclo agrícola. Então a festa chama Pentecostes, mas também o quê? Da colheita. No começo da festa você tinha a colheita da cevada. No fim da festa, a colheita do trigo. Então está ligado ao ciclo da terra, né? A festa dos tabernáculos, ou cabanas, ou Sukkot, S-U-C-U-O-T, Sukkot, S-U-C-O-T, Sukkot. Ok? Que é tabernáculo, que é tendas, cabanas, a mesma palavra, tendas, cabanas, tabernáculo, Sukkot, tá? Ocorria no 7º mês e durava 7 dias, fazendo jus ao reconhecimento do número 7 como representante da perfeição nas Escrituras. A festa tinha como objetivo lembrar os 40 anos de peregrinação no deserto. Se você está no deserto, você não tem, e peregrinando ainda, você não tem construções fixas, você tem o que? Tendas, não é verdade? Então, tabernáculo é isso, são as tendas, tá? E você tem o grande tabernáculo, que é a tenda do encontro, né, de Deus com o seu povo, né? O povo devia habitar 7 dias em cabanas, em tendas, para que se lembrasse que o Senhor os fez habitar em cabanas quando do Êxodo. Por isso também era conhecido como a festa das cabanas, ok? Olha aqui, queridos. Pão asmo, ou ázimo, né, como eu escrevi lá também, sem fermento. Ele tem essa forma hoje, tá? Aqui em hebraico, matzah. Tá? É só para ilustrar um pouquinho, né, a nossa aula, como que era esse pão. Então ele não é um pão como o nosso pãozinho que a gente vai na padaria, é fofinho. Não, porque ele não tinha o que? Fermento, devido à pressa com que os judeus tiveram que largar suas coisas e deixar o Egito, né? E aí a festa dos tabernáculos, Sukkot. Eu peguei aqui um slide que simplesmente está mostrando a montagem de uma tenda, vocês percebem? Então eles faziam essas tendas, por exemplo, quem morava em casas fazia no quintal, ou fazia até na rua, e por uma semana se comemorava, né, a festa dos tabernáculos, Sukkot, ou das tendas, enfim, das cabanas, né, vivendo nesse espaço aí por 7 dias, tá? Abdicando, digamos assim, do conforto da casa. E continuando as festas, nós temos as festas das trombetas, trombeta, shofar, comemorava o início do ano civil dos hebreus. O toque de uma trombeta no primeiro dia do mês de Tisri, que seria o 7º mês nosso, né, anunciava a festa. Provavelmente essa trombeta era feita de chifre de carneiro, olha que eu falei, mostrei para vocês aquela imagem, que era própria para as cerimônias solenes do antigo Israel, tá certo? E o dia da expiação, Yom Kippur,
né? O dia do perdão era o dia mais solene do ano. O povo devia cessar o seu trabalho e afligir a sua alma. Neste dia, 10º dia do mês de Tisri, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do tabernáculo. Era o único dia permitido ao sacerdote entrar no Santos dos Santos. Lembram que eu comentei isso com vocês? A fim de fazer a expiação do pecado de todo o povo. Este era o único dia permitido para que alguém, e neste caso somente o sumo sacerdote, entrasse no lugar mais sagrado do tabernáculo. Tá? E finalmente a festa das primícias. O que é primícias? As primeiras coisas. Então, primeira colheita, primeiros grãos, os primeiros frutas, tudo tinha que ser consagrado a Deus, tá? Ocorria nas festas dos pães asmos e no Pentecostes, e consistia da oferta do quê? Dos primeiros frutos da colheita, tá? Representava a bênção do Senhor, né, sobre a fartura da terra prometida, tá bom? Então estas são as festas que é um dos principais partes de Levítico, né? É o estudo dessas festas, ok? Isso é bastante interessante e muito detalhado, né, gente? E aí, olha aqui um judeu tocando o chifre de carneiro, isso é o shofar, tá? E aqui as primícias, né? Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Então, é um slide só de ilustrativo, claro, é só para vocês respirarem um pouquinho, se quiserem, né? Já está quase acabando, nós temos só mais 2 ou 3 slides, mas, né, vocês veem como vocês podem abordar o estudo do Levítico, né? Então, eu aconselho, sei lá, não precisam pegar de cabo a rabo, né? Peguem por temas, peguem, por exemplo, a questão do sacerdote. Aí, se você vai estudar sobre a questão do sacerdote, você vai lá nos capítulos 6 até o 10, né? Pode terminar com a morte de Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão, né? E tentar entender o porquê, a morte deles e tudo. Vão por setores, tá? Porque é um livro muito denso, né? Olha aqui, queridos, o que eu falei? O Yom Kippur, o dia da expiação, ocorria no dia 10 do 7º mês judaico, tá? E aí você tem sobre esse dia, Levítico 16, né? E 23. 23 é um trecho pequeno, não é todo o capítulo. Vejam você, eu gostei desse slide porque ele dá a exata dimensão, primeiro, que o capítulo 16 ocupa a posição literária central, não só no livro do Levítico, mas do Pentateuco. E o que tem nesse capítulo? Tem o dia mais sagrado, mais santo para o Antigo Testamento, para os judeus, era o momento mais solene do ano litúrgico hebreu, era um símbolo do dia do juízo final, tá? Então vejam vocês a questão também da colocação em termos topográficos, digamos assim, de um capítulo e de um texto, né? Às vezes esse texto ocupa o centro, não só o centro de 10 folhas para cá, 10 folhas para lá e ele está bem no meio, mas o centro temático, o centro cerimonial, no caso, o centro do dia mais sagrado, mais solene, né, dentro do calendário religioso judaico, ok? E os temas, queridos, o tema principal de Levítico é a santidade, né? E a palavra kadosh, santo, quer dizer separado, tá? Então, a exigência de Deus pela santidade de seu povo baseia-se na sua própria natureza santa. Então, ser santo é ser separado para Deus. É não, por exemplo, conforme o próprio texto bíblico diz, não cultuar outros deuses, não fazer imagens, não é ter somente olhos para este Deus, né? E daí, ligado à questão da santidade,
né, um tema correspondente ao da santidade é o da expiação. Tá? A santidade deve ser mantida diante de Deus e ela só pode ser alcançada através do quê? De uma adequada expiação, de um adequado sacrifício, tá? O sacrifício ritual era apenas um dos meios pelos quais os hebreus podiam ter acesso a Deus, né? O Santo de Israel, além da oração, tá? Vocês podem conferir lá em Jeremias 29:12, tá? Enfim, você podia também, através do arrependimento, né? Mas a ideia de sacrifício não era exclusiva, queridos, dos hebreus no mundo antigo, tá? Uma vez que as ofertas de animais ou cereais, bebidas, a divindades eram comuns nos cultos religiosos da Mesopotâmia. Então, o que diferencia? Diferencia a intenção moral, diferencia a intenção realmente sagrada, quer dizer, não é tanto um toma lá da cá, né, mas tem um fundo ético e moral, como a gente diz, né, que o judaísmo é uma das primeiras formas éticas da religião, né? E aí, olha, eu peguei também esse slide que vocês estão vendo, que não é meu, mas eu achei ele muito bom, com todas as referências aqui, do que? Dos sacrifícios que aparecem, tá? No Antigo Testamento, na realidade, vejam, em Levítico, tá vendo? Vocês têm Levítico de 1 a 5, né? Lembram aquela primeira divisão que eu falei para vocês, né? Que são as leis sobre o sacrifício. Se vocês quiserem, vocês podem pegar, na realidade, de 1 a 6.7, tá bom? Né? Porque 6.8 para 7 já são as instruções para os sacerdotes, ok? Mas olha que interessante, você tem sacrifícios de consagração, são 2, holocausto e oferta de manjares. Sacrifícios de comunhão, são o que? Os pacíficos. E sacrifícios de expiação pelo pecado e pela culpa. E aí você vai ter os elementos do que consta esses sacrifícios e as referências. Então é muito importante, esse é um slide que vocês podem levar 1 semana, 2 semanas estudando, se vocês quiserem, porque seria interessante. Começa com o holocausto, vai lá em Levítico 1, né? Depois leiam, tá? Vocês leiam essas referências, tá? 6, né? De 8 a 13, 8, 18 a 21, e o próprio 16, 24, 16, aquele capítulo central, né? Tudo bem? Então veja, bezerro, carneiro ou ave sem defeito, tá? O animal era escolhido de acordo com a situação econômica do ofertante. Olha, isso é um dado importante. Não se exige de alguém que não possa. Como vai exigir de mim que dê para você um carneiro, sendo que eu não tenho dinheiro nem para comprar uma ave, vamos supor, uma galinha? Entendeu? Então você tem aqui uma justiça social, digamos, ou pelo menos um princípio de justiça social, que você pode escolher o animal de acordo com a sua situação econômica, né? Oferta de manjares, olha, grãos, tá? Aqui você está vendo animais, mas aqui flor de farinha, incenso, não cozido, sem fermento, sal. Tá vendo? É proibido o fermento e o mel. Você vê que é um outro tipo de elementos que são oferecidos em consagração, em sacrifício, né? Os pacíficos, qualquer animal do gado sem defeito, e pães podem ser tortas, ok? E daí, e pelo pecado, volta a ter o quê? Olha, novilho, bode, cabra, ovelha, 2 rolas ou 2 pombinhos, tá? A 10ª parte de um efá de flor de farinha, é uma medida, tá? Efá, tá? Enfim, dependia o quê? Também da condição econômica do ofertante. E o sacrifício de expiação pela culpa, um carneiro sem defeito. E no lugar do sacrifício do carneiro podia se oferecer dinheiro. Então veja, isso tudo está em Levítico. Isso
tudo está em Levítico. Então vejam vocês que é realmente um livro difícil, um livro denso, né? Vocês procurem ler depois a parte de Levítico, né, do livro texto de vocês do Panorama do Antigo Testamento, tá? E procurem ler o próprio Levítico, ou pelo menos parte deles. Eu aconselho realmente a vocês lerem uma parte de Levítico. E daí, queridos, a próxima aula será o livro de Números, né? E Números também é um livro, não é muito fácil, tá? Mas você tem recenseamento, a questão da organização das tribos, né? Você vai ter uma série de paradas, de paradas não, queridos, de preparações, tá? Para a saída do Sinai. Você vai ter, por exemplo, a questão da purificação dos levitas, a questão das cidades refúgio. Nós vamos ver, infelizmente, continuar dentro dessa visão mais geral, né, mais introdutória, mas nós vamos fazer uma radiografia esquemática, tá, desse livro muito importante, que é também Números, tá? E você vai ter aí alguns questões de revoltas, né? Você vai ter, por exemplo, famosa parte lá que fala dos oráculos de Balaão, né? Você tem, então é um livro também que teremos bastante coisas, né, para discutir a fidelidade de Deus, as promessas da aliança, tá? E Deus transmite sua verdade, diz aqui nos conceitos básicos, na página 127, por meio da cultura. Vamos trabalhar com isso, é muito interessante a questão da cultura, né? A cultura é a produção de qualquer coisa que não seja da natureza. Tudo que você tira da natureza e transforma numa outra coisa é, do ponto de vista antropológico, o conceito de cultura. Então eu pego um couro de um animal, mas eu transformo num sapato, esse sapato é um produto de cultura. Então cultura não é só saber todos os gregos, todos os latinos, saber a Bíblia inteira de cor, não. Cultura é produção de conhecimento material e intelectual. Uma roupa é cultura, um sapato é cultura, uma comida é cultura, tá? E nós vamos ver como esse conceito de cultura vai entrar no livro de Números, ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado, falei rápido demais, né? Mas eu acho que vocês tiveram uma boa introdução, uma boa radiografia desse livro, tá? Fiquem com Deus, um abraço.